Existe dois lados na vida. O lado que leva a Deus e tem um outro lado que leva ao diabo. Cada um escolhemos a que lado queremos. Ouvindo falar de Deus, todo mundo tem Deus como um ser bom, não é? Ouvindo falar o nome diabo diretamente, todo mundo tem como um ser vingativo, que faz mal. Todo mundo sabe disso na teoria, mas na prática, o que escolhem? Escolher Deus é negar tudo que leva ao pecado. Escolher o diabo é deixar a porta escancarada, é aceitar os prazeres desse mundo como uma desculpa de que precisa aproveitar o mundo enquanto é jovem. É fazer tudo que o coração quer, vingar, odiar, manter-se sempre resistente como uma defesa. É deixar que as emoções conduzem sua maneira de agir. Mas e Deus? Deus fica na hora do sufoco. Quando já fez tudo que deu vontade e deu errado, então aí as pessoas invocam a Deus e normalmente acabam culpando a Deus pelas consequências dos seus atos. Mas e aqueles que recebem a orientação de Deus e aceitam elas como um manual de vida? Essas pessoas fazem frente, ou seja, desafiam a sua própria vontade, facilidades para então servir a Deus. Mas por quê? Bem, vamos saber o que aconteceu com o neto de Faraó chamado Moisés, que foi adotado pela filha de Faraó e teve todas as regalias que o seu povo não tinha. Tinha melhor comida, conforto, vestes, treinamento, estudos. Mas sabe o que aconteceu com Moisés? Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Caramba! O que aconteceu com Moisés para jogar fora todas as suas oportunidades? O que aconteceu com ele para preferir ser maltratado com o povo de Deus? Por que isso? Será que Deus quer ver você sofrer em vez de desfrutar de uma vida plena? Não, ouvinte. Deus não quer ver você sofrer. Ele justamente não apoia o ambiente de idolatria, que a princípio parece ser prazeroso, mas o final é destruidor. Quando Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, foi porque toda a vida dele, vivendo no palácio, vivia, sim, com regalias, com conforto, com uma condição bem diferente do seu povo. Mas tinha ali algo instável. Não lhe fazia feliz. Todas as posses, servos, condições não substituía o vazio que ele sentia. Por mais que ele tivesse todas as mulheres a seu dispor, não havia uma sequer que lhe desse paz. Por isso que a fé contraria ao que é natural a esse mundo. Porque o que a fé faz é que a pessoa aprecia o que é justo, não aquilo que é superficial, tem uma aparência, sabe? Mas tem um gozo, mas por um pouco tempo. E logo vem a tristeza. Aí a fé olha para aquilo que é eterno. E o que a sua fé tem feito com você?
Será que você se separa daquilo que te contamina? Ou você não aceita esse preço que a fé demanda? Pois a fé tem seu preço de renúncia. Todo mundo gosta de ser aplaudido, aceito, de ter a atenção de todos. Mas a fé nem sempre agrada a todo mundo. Desagrada mais do que agrada, começando pela própria pessoa, que não faz aquilo que sente vontade, mas aquilo que é justo. Você acha que quando Moisés escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus, era um prazer para ele? Não, mas era o preço que a fé demandava dele. E sabe por quê? Porque Moisés sabia que o pecado dava um gozo temporário, mas depois era amargo. Por isso que ele decidiu fazer uso da fé, em vez de ficar se iludindo com aquilo que era passageiro. E a fé, então, toma as rédeas daquilo que tem que ser feito, se separa daquilo que é mal, daquilo que é injusto. Ao fazer isso, a pessoa que decide isso define a quem ela vai servir. E a pessoa só faz isso por meio da fé. Por isso que a Bíblia fala que, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. O pecado traz gozo, mas é passageiro. Mas depois tem as suas consequências, que é a morte, a tristeza, a angústia, o vazio. E como a fé olha para frente, para aquilo que espera e não para o passado ou circunstâncias, isso não faz olhar. Sabe, quando você não olha para o passado, você não olha para o que as pessoas vão pensar de você, se vão machucar, das condições que você vai deixar para trás. Mas o principal foco daquilo que você olha é para a justiça, para aquilo que tem que acontecer. Olha por que Moisés negou os prazeres desse mundo, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés teve por maiores as riquezas que a fé trazia do que os tesouros do Egito. Isso é fé. Isso não é emoção. Isso é certeza que Deus existe. Isso é certeza que vale a pena todo sacrifício para alcançar aquilo que não se vê. Moisés tomou aquilo que era vergonha para os egípcios, de ser hebreu, de crer em um só Deus, como riqueza. É muito interessante, porque tem muita gente que vê a fé como pobreza, como aquilo que vai tirar de você. Moisés viu como riqueza. Moisés tomou aquilo como recompensa. Isso é o que faz a fé. Talvez você, ouvinte, você tenha a fé como algo enfadonho, como algo que vai tirar os seus prazeres. Isso é porque você ainda não foi revelado a fé. E essa fé, você quer saber? Não acontece como mágica. Ela é vinda do próprio Deus. Sabe para quem? Para aqueles que são humildes e aceitam a palavra de Deus como ela é, como seu guia. Tem muita gente que acha um desperdício ir à igreja. É longe de casa, tem que tirar um tempo. Isso acontece porque você não vê como recompensa o que a fé oferece. E você, vamos dizer aí a verdade, gente,
você é orgulhoso, você fica resistindo, você dá um monte de desculpas e quem perde é você.